Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho. Mais uma vez aquele convite para que a gente possa desacelerar e alinhar os pensamentos. Meu querido, existe uma experiência que Jesus viveu nesta terra quando aqui esteve, que envolvia uma mulher 12 anos doente, 12 anos lidando com uma realidade específica onde, de acordo com o relato de Lucas, gastou todas as suas economias sem obter êxito algum. E então ela ouve falar de Jesus. Ela vem, faz um plano na sua cabeça, vai tocar a veste de Jesus, porque ela assume em sua mente que ao fazer este ato, ela estará curada. Um ato de fé, notavelmente, algo realmente extraordinário. Mas não é necessariamente esse o ponto alto que quero destacar hoje. Não. No momento que esta mulher toca Jesus, e a passagem começa dizendo, a multidão literalmente estava prensando Jesus. Muitas pessoas estavam ali se empurrando para chegar mais perto de Jesus. Então, esta mulher toca Jesus. Ele para o cortejo imediatamente. E ele diz, quem me tocou? A narrativa bíblica diz de que os discípulos chamaram a atenção de Jesus. Eu, particularmente, ao ler este contexto, eu imagino que foi Pedro. A Bíblia não diz Pedro chamou a atenção de Jesus. Eu imagino que tenha sido Pedro, porque todas as vezes antes da transformação genuína do coração de Pedro, que só aconteceu depois do ministério de Jesus na terra, quando ele foi assunto ao céu. Pedro era muito tempestuoso. Pedro, ele era aquele camarada que nos tempos atuais diria, não leva desaforo para casa. Pedro não tinha papas na língua, ele não tinha filtro entre o cérebro e a boca, ele simplesmente falava. E se depois tivesse que juntar os cacos emocionais das pessoas em seu entorno, ele juntava. Mas no momento que era para dizer, ele simplesmente dizia. E ele chega para Jesus, imagino eu, e diz, mestre, que palhaçada é essa, mestre? Uma porção de pessoas, uma multidão aqui prensando o Senhor, se empurrando para chegar perto de ti. E agora o Senhor nos diz, quem me tocou? Eu imagino a reação de Jesus nessa hora. Ele olha para Pedro e sorri e diz, Pedro, você não entendeu, meu querido. Eu senti que de mim saiu poder. Olha que extraordinário isso. A história termina com uma mulher sendo curada de uma doença de 12 anos. E você pode acompanhar isso ali no livro de Lucas, no livro de Marcos também tem essa história por percepções diferentes. É uma história absolutamente linda. É o milagre que acontece dentro do milagre. Porque já estava acontecendo um milagre quando Jairo, alguém do alto escalão, diz, Jesus, por favor, venha até minha casa que a minha filha não está bem. E no trajeto até a casa de Jairo, acontece isso que eu acabei de descrever a vocês. Mas o ponto alto é o quê? Quando Jesus diz, eu senti que de mim saiu poder. Meu querido, isso me diz uma coisa. A decisão de acessar o poder de Jesus não é dele. É minha e a sua. A Erce, que heresia você está falando? Não, querido, não é heresia. Note que a passagem diz, ela, na sua mente, assumiu que se só tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. Isso significa fé. Então ela toma uma atitude, porque fé sem atitude é falácia. Existe uma vertente dentro das igrejas hoje dizendo o seguinte, nós temos que amar as pessoas. Vamos só amar as pessoas. Queridos, o amor por si só não tem o poder salvífico. Nem mesmo o amor de Deus teve o poder de nos salvar por simplesmente o amor. Toda atitude de amor requer uma iniciativa.
E então temos a realidade que diz o quê? A passagem refere-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo o ato de amor requer uma atitude. Então aquela mulher pensou, foi um ato de fé. Se eu só encostar em Jesus, eu vou ser salvo, eu vou ser curada, eu vou ser transformada. E ela toma a iniciativa e encosta em Jesus. E quando ela encosta em Jesus, o milagre acontece. E Jesus diz, para tudo, porque eu senti que de mim saiu poder. Queridos, quantas vezes nós oramos, mas Deus não sente que dele sai poder? Quantas vezes nós nos ajoelhamos e clamamos em prol de uma causa, mas não sentimos ou não promovemos em Deus e Jesus o sentimento de sair poder? Porque sair poder da parte de Deus não é uma decisão dele, é uma decisão minha e sua, quando nós exercemos fé. E Jesus diz, para, eu senti que de mim saiu poder. Meu querido, quando foi a última vez que você orou e Deus sentiu que dele saiu poder, baseado na tua oração? Há quanto tempo você não vive uma conexão com o divino tão extraordinária a ponto de que você feche teus olhos em oração e vislumbre os milagres acontecendo? Há quanto tempo? Há muito, muito, muito tempo atrás. Eu me preparava para ir para o trabalho em uma noite de terça-feira onde chovia muito, mas chovia muito mesmo, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Eu trabalhava numa emissora de rádio lá, das 11 da noite às 2 da manhã. Nessa época eu tinha meus 17 anos de idade. E então aquela noite chovia muito, muito mesmo. E eu vivia uma situação porque era 1 hora de caminhada da minha casa até a rádio. Agora você imagine 1 hora de caminhada de casa até a rádio embaixo de chuva. E talvez você esteja argumentando, mas por que você não pegou um guarda-chuva? Simples. Não tínhamos. E então eu comecei a ficar apreensivo, porque 11 horas eu começava o programa, e eram umas 9h30, eu já começava a me organizar, né? 21h30, tomava um banho, comia alguma coisa, porque eu saía de casa 10 para as 10. 10 para as 11 eu chegaria na rádio. Era 1 hora de caminhada. E eu comecei a ficar apreensivo e a minha mãe perguntou, por que você está apreensivo? Falei, mãe, eu estou um pouco preocupado, porque se eu for 1 hora embaixo de chuva até a rádio lá, olha, existe uma chance bem grande de eu ficar meio doente, né? Porque eu vou 1 hora embaixo de chuva, aí eu chego lá, vou ficar mais 3 horas no estúdio, molhado, não vai ser legal. E ela olhou para mim, sabe daquele jeito como se você estivesse falando, pega um copo de água ali. Sabe, uma coisa com essa segurança, por gentileza, pega um copo de água, a pessoa vai lá e pega o copo de água. E a minha mãe disse assim, vamos orar. E eu lembro de ter pensado com os meus 17 anos, mas mãe, eu não falei isso para ela. Falei, mãe, orar. Deus, o senhor sabe que Deus está lidando com umas coisas bem maiores, assim, né? Eu pensava, não falei para ela, mas eu pensava, pá, Deus lidando com pessoas que estão num leito de hospital, Deus lidando com guerras na Síria, Deus lidando com problemas macros, e nós vamos incomodar Deus por causa de uma chuva? Eu pensei, eu não falei. E a minha mãe disse, vamos orar. E eu lembro que a gente se ajoelhou, eu e a minha mãe. E ela começou a fazer uma oração que eu não sabia se eu dizia amém, porque a palavra amém significa assim seja. Então quando você escuta alguém orar
e essa pessoa falou uma coisa que você concorda, então você diz amém, que significa assim seja. E eu lembro como se fosse agora. A minha mãe disse assim: Senhor, muito obrigado por estar na sua presença. E assim, Deus, o meu filho precisa trabalhar. Ela falou isso para Deus. Meu filho precisa trabalhar. E o Senhor sabe que nós não temos guarda-chuva. Então, por favor, Deus, o que eu quero lhe pedir é que o Senhor, por gentileza, faça a chuva parar só até o meu filho chegar no trabalho. Depois, seja feita a sua vontade. E, queridos, enquanto mamãe orava, a chuva caía, mas caía com louvor. Pensa numa chuva. E eu escutando a mãe orar e eu pensando: meu pai, será que eu digo amém? E ela falou: Senhor, eu confio em ti. Olha que palavra forte. Eu confio em ti. Em nome de Jesus. Amém. E a minha mãe tem um hábito há muitos anos. Ela termina a oração dela, que ela fala com as palavras dela, e aí ela ora o Pai Nosso. E ela ora assim com delay, parece que é para a oração demorar mais. Tu tá ali orando com ela: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ela ora: Pai Nosso que estás no céu, como se quisesse chamar a atenção da gente, do tipo, viu? Não ora com pressa. E eu comecei a orar com ela o Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu não tenho necessidade de mentir a vocês. Quando a gente falou amém, imagine uma torneira que estava aberta. Imagine isso. Imagine o chuveiro da tua casa. O chuveiro aberto. Aquela aguaceira. E de repente imagine que você coloca a mão no registro e fecha esse registro. Foi o que aconteceu. E a minha mãe levantou assim como... E eu levantei surpreso, maravilhado com aquilo. Minha mãe pediu para parar de chover e parou. E a mãe levantou como se nada fosse, sabe? Porque a mãe, naquela época, ela tinha uma intimidade com Deus que eu ainda não conhecia. Fui conhecer depois, com as minhas próprias experiências, e nos tornamos amigos. E hoje, eu tenho intimidade com esse Deus extraordinário. Mas na época não era assim. E a chuva cessou. Cessou. Não é assim, deu uma amenizada, caiu uns pingos. Não. Parou. E de fato não tínhamos guarda-chuva. Então eu fui de casa até a rádio. Queridos, quando eu coloquei o pé dentro da rádio, que eu fechei a porta da estrutura da rádio, era como se alguém ligasse a torneira de novo. E chuva. Eu fiquei pensativo porque a mamãe pediu para que Deus ajudasse que não chovesse só na ida para o trabalho, né? Ela não comentou nada com Deus sobre a minha volta. E na volta eu voltei com chuva. Porque Deus tem essa tendência a nos instruir para que sejamos sábios no que estamos pedindo. Mas a gente precisa entender que quando pedimos, crendo, recebemos. Um dia desses, um amigo muito querido para mim falou: Aércio, você pode me acompanhar até uma casa? Eu comentei com eles lá a respeito de você. E eles gostariam que você fosse fazer uma oração. E eu olhei para ele e falei: amigão, você sabe que não existe poder em quem faz a oração. Não existe poder nenhum em mim. Aliás, eu sou um ser humano lamentável. Existe poder em quem ouve a oração. E ele disse: não, eu sei, mas você vai lá? Falei: vou. Chegamos até uma casa. Nessa casa tinha um homem em cima de uma cama, já adaptada como se fosse uma maca. Um homem em idade já avançada, que estava usando fraldas. Um homem que tinha vivido a vida bem ativa, se acidentou.
e estava ali impossibilitado de fazer nada. Do pescoço para baixo ele não tinha movimento. Sentia, mas não tinha o movimento. Ali, de fralda. E eu tentei suavizar, né? Conversei com ele com uma energia diferente, brinquei com ele, sorri. E eu falei, eu vim aqui para orar contigo, você aceita? E ele disse, aceito. Então eu peguei a mão dele, como ele não tinha coordenação motora na mão, eu peguei a mão dele, coloquei a mão dele sobre a minha mão e coloquei a outra mão em cima da mão dele para que ele pudesse sentir o calor humano que eu estava objetivando passar. Isso aconteceu tem 1 ou 2 semanas. Então eu falei, Senhor, me sinto feliz em estar conhecendo essa família hoje, me sinto feliz em estar conhecendo essa pessoa. E ali eu apresentei a questão diante de Deus, como se Deus já não soubesse, mas enfim. E eu lembro de ter terminado a minha oração dizendo, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor fizesse o que é melhor para ele. Eu orei dessa forma. A família estava ali próximo. Eu escutava algumas pessoas fungando porque estavam emocionadas, chorosas. E eu falei, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor faça o que é melhor para ele. Eu entrego, daí citei o nome da pessoa, em tuas mãos agora, e seja feito de acordo com a tua santa vontade, mas faz, Senhor, o que é melhor para ele. E eu me despedi dele, ele abriu um sorrisão e eu falei, arruma um rádio aí que amanhã eu vou te mandar um abraço. E a família se comprometeu a arrumar um rádio, no dia seguinte eu brinquei, e passaram 2 dias. Então, eu saí de férias, vocês lembram? E eu mandei uma mensagem para esse amigo que tinha me levado lá. Falei, e aí, como é que está? Ele falou, lembra o nosso amigo lá? Falei, sim. Ele faleceu hoje. Aí esse meu amigo, ele disse assim, eu não entendo. A gente foi lá e orou. E ele tinha comentado comigo que ele tinha feito uma promessa que ele iria num lugar chamado Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu não faço ideia de onde fica, mas ele me disse que ele tinha feito uma promessa. E eu respeito a fé dele, obviamente. E ele me disse, eu não consigo entender. A gente foi lá, orou, clamou a Deus, pediu a Deus. E daí no dia que a gente vai e ora, o homem estava na cama há anos. A gente vai lá e faz uma oração e no dia seguinte o homem baixa ao hospital e falece. Eu não entendo. Eu falei, o que é que você não entende? Ele falou, não entendo, a gente pediu a Deus, mas Deus não ouviu. Falei, como assim Deus não ouviu? Deus ouviu, sim. Você lembra o que é que a gente pediu? Dele, não. Falei, nós pedimos que Deus fizesse o que era melhor para ele. Não o melhor para a família. Não o melhor para os amigos que sentiriam a falta dele. Nós pedimos que Deus fizesse o que era melhor para ele. E Deus fez. Ele descansou. Nós, enquanto seres humanos, temos uma natureza egoísta que a gente maqueia, né? Coloca uma maquiagem. Ah, não, a gente quer o melhor para ele, mas que ele saia dessa situação, que ele melhore. Querido, só uma pessoa que está em cima de uma cama há anos, sendo trocada por outra pessoa, consegue saber o que sente. Os outros apenas imaginam. E nós pedimos a Deus, faça o que é melhor para ele. Então sim, Deus nos ouviu. E esse amigo então olhou para mim e falou, bah, não tinha pensado nisso. Então é verdade. É verdade. Falei, sim, é. Queridos, existe poder na oração. A Bíblia diz que Deus não muda. Então o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que restabeleceu o povo israelita na Jerusalém, o mesmo Deus que restabelece a conexão ao longo da história, o mesmo Deus que cuidou de Daniel, que deixou um legado com Josué, esse Deus é o mesmo Deus que se importa comigo e contigo. O mesmo Deus que abranda uma tempestade
mas que também se preocupa se você perdeu a chave do seu carro. Esse Deus está disponível a mim e a você. Só que nós precisamos entender uma coisa. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós tomaríamos as mesmas decisões que Ele toma. E eu pretendo conversar com esse Deus agora. Então feche teus olhos. Nós vamos falar com Ele, querido Pai. Obrigado porque o Senhor se importa. Obrigado porque o Senhor, para criar um registro cognitivo de fé na mente de um garoto de 17 anos, o Senhor fez parar chover, fez cessar uma chuva. Senhor, obrigado porque o Senhor tem tanta sensibilidade que faz o melhor para cada filho seu. Nós não entendemos. Muitas vezes não conseguimos compreender. Porque nós temos uma tendência em humanizá-lo, colocamos o Senhor do nosso tamanho. Mas o Senhor é Deus. E Senhor, eu quero lhe convidar para que o Senhor seja Deus em minha vida. Seja Deus na vida desses ouvintes maravilhosos. Seja Deus. Seja Deus em nossas vidas. Eu quero ser seu servo, apenas seu servo, seu filho. Sejas tu, meu Deus e meu Pai. São bênçãos que eu peço, Pai querido, e te sou grato em nome do teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. E quando as noites vierem e se mostrarem traiçoeiras, Pai, que tu possas estar na direção e que nós sintamos isso. Por Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria.
Deus é amor e não te deixará